Fala pessoal, tudo bem? Bom, retornando aqui com a matéria de gestão de pessoas, nós vamos falar agora sobre o recrutamento. Bom, recrutamento e, na verdade, seleção também dentro dessa aula, tá? Por quê? Porque, na verdade, pessoal, o que acontece é o seguinte, o recrutamento, ele faz parte do processo de agregar pessoas, que eu comentei com vocês na aula anterior, tá? Então, o recrutamento é uma atividade, né? Uma atividade de atrair candidatos, atrair esses candidatos, você tem uma atividade de atração dentro do processo de agregar. E aí é preciso que a organização tenha um planejamento do recrutamento. E esse planejamento do recrutamento significa dizer o seguinte, que a organização vai ter que criar uma pesquisa interna, uma pesquisa externa e escolher a técnica de recrutamento a aplicar. A pesquisa interna, como o próprio nome já diz, né, é dentro, né, da organização. Nesse caso, nós temos o que nós chamamos de desenho do cargo. O desenho do cargo é a descrição do cargo e a análise, tá? Descrição e análise do cargo. A descrição é o que o funcionário vai fazer, ou seja, nós podemos entender a descrição como as atribuições do cargo, tudo bem? Serão as funções do colaborador, aqui nesse caso, tá? O que ele vai fazer. E análise é o que ele tem que ter, ou seja, análise nós podemos entender como requisitos. Quais são os requisitos necessários que, no caso, o novo colaborador, né, precisa ter? Então, logo a organização faz o planejamento desse recrutamento. E por que isso é importante, pessoal? Porque você já deve ter visto anúncios, né, sobre vagas, as vagas anunciadas, e lá vem informando o que o camarada precisa ter, né, como requisito. Exemplo, precisa ter um curso de formação XYZ específica, né? Precisa ter uma idade de X anos, ou seja, é isso, essa análise. E a descrição vem lá informando também quais serão as suas atribuições, ok? Essa é a pesquisa interna. Posteriormente, a organização faz também uma pesquisa externa, ou junto, tá? Ou essa pesquisa interna e externa pode acontecer ao mesmo tempo. E é verificar o que o mercado tem a oferecer, onde está o candidato. Porque, por conta das atribuições dos requisitos, verifica-se, o mercado tem isso? Às vezes o mercado não tem, a organização vai ter que fazer um replanejamento, uma reprogramação da descrição e da análise, ou seja, do desenho do cargo. E depois de feito isso, nessa pesquisa externa, a organização também cria aí a técnica de recrutamento a aplicar. Só lembrando, tá? Às vezes a organização utiliza até um recrutamento, uma maneira de atrair o candidato e não consegue atrair, ela tem que alterar aí o desenho do cargo, tá? Essa técnica aqui, ó, de recrutamento a aplicar é a maneira como a organização vai escolher de que forma ela vai recrutar, vai atrair pessoas. Basicamente se usa o que? Um anúncio, né? Fazer um anúncio da vaga, do cargo, ok? Esse anúncio aqui é a técnica que a organização vai utilizar, que ela pode utilizar isso aqui de várias formas, de várias maneiras, tá bom? Por exemplo, eu posso fazer um anúncio no jornal, eu posso fazer o anúncio numa revista especializada, tá? Podemos utilizar aqui a internet como um meio, né, de você divulgar a vaga, a indicação, tá bom? Indicação é uma maneira bastante utilizada hoje pelas organizações, ok? Um headhunter, tá? Caça-talento, ok? Headhunter significa caça-talento. Então, são as formas, né, que uma organização pode utilizar aí para que ela possa atrair um candidato para a vaga, ok? E escolher a técnica é muito importante, porque vai ser de acordo com o desenho do cargo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa precise de um funcionário que tenha um ensino fundamental e um curso técnico para operar uma determinada máquina, ok?
Aí aquela organização, aquela empresa faz um anúncio numa revista especializada. Será que ela vai ter sucesso? Muito provavelmente não, pessoal. Por quê? Porque uma pessoa que tem um ensino fundamental, tem que ter um curso específico técnico, dificilmente ele lê uma revista especializada da área da organização. Muito mais interessante a organização anunciar essa vaga num jornal genérico ou um jornal especializado em vagas de emprego, ok? Ou pela internet, ou indicação, ou uma agência de viagem, eu não anotei aqui, mas pode ser também uma agência de viagem, ok? Então seria a maneira mais interessante. Agora, se é um outro cargo, e a empresa está com uma dificuldade bastante grande de encontrar aquele profissional daquela área, então o que ela pode fazer? Ela pode utilizar aí sim um headhunter. Então isso vai depender muito do tipo de cargo, ou seja, do desenho do cargo, da descrição e da análise que foi feita desse cargo, ok? Bom, e nós temos os tipos de recrutamento. Nós podemos ter o recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. O interno é apenas para os funcionários da organização, ou seja, só para os funcionários, só os funcionários da organização podem participar. Já o externo, apenas candidatos de fora, e o misto para funcionários e candidatos de fora. O que significa aqui o interno apenas os funcionários, pessoal? Basicamente vai servir para promoção, tá? Dos funcionários ou para promoção com transferência, tá bom? Ou simplesmente transferência, tá? O que acontece aqui, ó? O que a organização vai ter é o seguinte, pessoal. Você vai ter uma estrutura aqui, ó, organizacional, tá? Se a gente tiver deixa eu só mudar aqui a cor da caneta para ficar mais visível para vocês. Se a gente tiver aqui uma promoção, o camarada está aqui e vai para cima. Exemplo. Se a gente tiver uma promoção com transferência, o camarada está aqui e vai para cima, mas muda de setor, muda de departamento. E se a gente tiver uma transferência, o camarada está aqui e vai para outro setor, ou seja, horizontal. Então, essa é a ideia do recrutamento interno, tá bom? O recrutamento externo é só para candidatos de fora, ou seja, a empresa vai angariar novos talentos. E o interno serve para manter os talentos, ok? E o misto é quando a organização abre uma vaga tanto para quem é funcionário e para quem é candidato de fora, tá bom? Bom, e claro que nós vamos ter as vantagens e desvantagens tanto do recrutamento interno como também do recrutamento externo. Vamos lá, no caso do recrutamento interno, quais são as vantagens? Galera, a gente pode ter aqui como vantagem é que o recrutamento interno ele é confiável, ele é mais confiável. Por que ele é confiável, né, o processo aí de recrutamento? Porque você já conhece as pessoas, você já tem noção dos funcionários, quem está apto ou não, quem está se preparando para aquilo, ok? Já se conhece a pessoa. E ele também é mais barato, você há de concordar comigo que é mais barato porque se é um recrutamento interno, a empresa ela não vai ter alguns custos, como por exemplo, o custo da admissão do novo funcionário, de exames médicos admissionais para novos funcionários, entre outros custos. Sem contar a forma de técnica de recrutamento a aplicar, porque a empresa não precisa fazer esse anúncio no jornal, numa internet, alguma coisa assim, numa agência, né, de empregos, porque isso tudo gera custo, então é mais barato. É mais rápido também o processo. Por que é mais rápido? Porque os funcionários já trabalham na organização, consequentemente se torna mais rápido todo esse processo de recrutamento. Essas são as vantagens do recrutamento interno, além de outras, é claro. As desvantagens é que a empresa deixa de contratar novos talentos. Tá? Ela mantém, claro, que passa a ser uma vantagem, né? Vou colocar aqui, ó, manter talentos. Que as pessoas ficam motivadas a participar, né? Agora ela deixa de contratar novos talentos quando ela trabalha só com recrutamento interno.
E, consequentemente, deixar de contratar novos talentos significa dizer que ela deixa de ter uma nova expertise, uma nova experiência, trazer alguém que é de fora com uma experiência diferenciada, tá bom? Quais são as vantagens do recrutamento externo? Passa a ser justamente, né, o que a gente fala lá de desvantagem, que a gente vai ter uma nova expertise, uma pessoa com uma nova experiência que vai trazer de fora, um novo conhecimento, ok? Ó, novo conhecimento, tá? E vai, claro, contratar novos talentos. Então, essas são as grandes vantagens do recrutamento, sem contar que o recrutamento externo, quando você traz alguém de fora, essa pessoa consegue enxergar as disfunções, os desvios, os problemas, coisas que quem está dentro não consegue, porque é uma questão de costume, de hábito, às vezes a pessoa já não enxerga mais as suas disfunções. E quais são as desvantagens? Desvantagens aqui do recrutamento externo. Nós vamos ter que ele é mais caro, né? Ele é mais lento, ele é menos confiável. Seriam aí as grandes desvantagens do recrutamento externo, tá? Ele é menos confiável por quê? Porque de repente você escolhe, né, um determinado candidato depois evidentemente do recrutamento, e você percebe que aquele candidato não é melhor. Você só vai descobrir isso depois de meses. Isso já gerou um custo muito alto para a organização. Então, é uma atividade aí menos confiável, ok? Então, nós temos aí já uma ideia, né, das vantagens e desvantagens, tanto do recrutamento interno, como também do recrutamento externo. Bom, e nós temos aqui a seleção de pessoal, porque a partir do momento que acaba o processo de recrutamento, inicia-se o processo de seleção. E seleção, galera, nada mais é do que a escolha do candidato. Você escolher o candidato certo para aquela vaga, porque ninguém é contratado só pelo currículo. O processo de recrutamento, ele termina quando a pessoa encaminha o currículo, tá? Envia o currículo, ali começa o processo de seleção, escolha e classificação do candidato, tá? Professor, no concurso acontece isso também? Com certeza, só que no concurso você tem um recrutamento quando o edital é publicado, então é divulgado, anunciado ali, né? Beleza? Vai ter muita propaganda, divulgação de um edital de concurso, e a seleção ela acontece na prova do concurso, tá? Já, evidentemente, na administração, na iniciativa privada, isso é um pouquinho diferente, existem muitas fases no processo de seleção. Não que no concurso não exista, muitos deles existem também muitas fases, tá bom? Bom, você vai ter que escolher o candidato, né? E agora inicia-se, então, as técnicas de seleções, que a mais utilizada, a mais conhecida, básica de todas são as entrevistas. A entrevista é uma técnica de seleção, só que nós temos várias formas, várias maneiras de entrevistas. Como, por exemplo, nós temos a entrevista estruturada, que na verdade se utiliza de perguntas padronizadas, que é um roteiro pré-estabelecido, perguntas previamente elaboradas, existe um limite de perguntas e um questionário. Essas perguntas são diretas, com o intuito de ser padrão para todo mundo. E a entrevista estruturada vai acontecer igualzinho para todos. Às vezes, você recebe um formulário já com as perguntas padronizadas, onde você vai fazer as suas anotações e entregar para o avaliador. E isso é feito para todos. Então, nós temos aí uma impessoalidade, né? Uma imparcialidade nesse momento dessa entrevista, desse tipo de entrevista, tá? Temos também a entrevista diretiva, que estabelece qual a informação desejada e faz perguntas até obter a informação, essa informação que o avaliador deseja. E as indesejadas são desconsideradas. A gente tem que tomar um cuidado, não é necessariamente pergunta direta, é entrevista diretiva. A diretiva é uma entrevista direcionada com o intuito que a organização, que o entrevistador consiga, na verdade, a informação que ele deseja, tá bom? Por isso que as que são indesejadas, ele desconsidera.
Exemplo, vamos supor que um avaliador queira saber se o candidato é pontual. Se ele fizer essa pergunta direta dessa forma, talvez ele não consiga obter a resposta desejada. Então, ele vai, evidentemente, encaminhando o tipo de entrevista para que ele consiga, na verdade, ter essa informação desejada. E o que não é desejável, ele vai descartando, ok? E temos aqui também a entrevista não diretiva. Essa entrevista não diretiva é uma entrevista assim, sem um planejamento, porque ela acontece de forma amistosa e a conversa vai acontecendo e não tem um roteiro específico, tá? E esse tipo de entrevista é o tipo de entrevista que a gente tem mais que tomar cuidado, viu, pessoal? Porque esse tipo de entrevista realmente vai parecer uma conversa mesmo de happy hour, de botequim, às vezes, bem amistoso. Ou seja, uma conversa bem tranquila, light, em que, na verdade, o avaliador ele visualiza, né, por exemplo, algum aspecto seu e a partir daquele aspecto ele consegue puxar alguma informação. Exemplo, saber o que é que você faz no final de semana, quais são as suas características, ok? De repente ele descobre, vê por algum motivo ali o que você torce para um determinado time de futebol e por conta daquilo ele puxa ali aquela informação e ali passa a ser uma conversa amistosa. Ali ele vai entender, por exemplo, a sua personalidade, inclusive, ok? Temos também a entrevista comportamental ou situacional, que coloca o candidato numa determinada situação. Então, o entrevistador ele procura saber qual seria a reação ou a atuação da pessoa numa determinada situação. Exemplo, vamos supor que a empresa ela precisa de uma pessoa para trabalhar na área de segurança. Então, ela coloca o candidato numa determinada situação para visualizar o que o camarada faria numa determinada situação de incêndio, sei lá, de repente o cliente sair sem pagar, alguma coisa assim, entendeu? Então ele coloca numa situação e procura visualizar que tipo de comportamento aquela pessoa tem numa determinada situação. Por mais que você, mas o candidato vai enganar o avaliador, o entrevistador. Olha, vou falar que essa pessoa ela vai estar realmente preparada para conseguir enxergar possíveis desvios aí de comportamento dessa pessoa, ok? E temos também, pessoal, as provas ou testes de conhecimento ou capacidade, tá? Que, além, claro, de toda essa entrevista, o candidato vai ter que provar, através de provas, né, o nome já diz, através de testes, que ele tem o conhecimento que ele anotou lá no currículo. Seja uma prova, um teste quanto à maneira, orais, escritas ou de realização, quanto à forma, tradicionais ou discursivas, objetivas e mistas, ou quanto à área, né, gerais ou específicas. Repara que no concurso público, justamente é isso que se utiliza como técnica de seleção, ok? E temos os testes psicométricos, que são mostras de comportamento para medir se o candidato trabalha em equipe, se ele é ético, entre outras considerações. Aqui nós vamos ter os chamados testes psicotécnicos, tá bom? Testes psicotécnicos. Inclusive as dinâmicas, elas aparecem aqui também, com esse intuito de visualizar, de reparar, de perceber como que as pessoas se comportam. Ou seja, tudo que a organização deseja, sinceramente, é o comportamento, é a personalidade. E aqui a organização, eu até costumo dizer que ela procura fazer esse processo de seleção para visualizar também a compatibilidade de valores, tá? Dos membros da organização, ok? Dos candidatos. Então, é verificada a compatibilidade de valores para ver se esses valores batem com a da organização. Porque, sinceramente, é muito mais fácil a pessoa adquirir conhecimento, experiência, ter uma formação, adquirir uma formação profissional, né? Até mesmo acadêmica,
do que mudar valores. Mudar valor, mudar cultura é muito mais complicado, é muito mais difícil. Bom, uma coisa importante aqui também é que, óbvio, que o que vai ter numa empresa, numa organização, é que você pode ter tudo isso, viu? A gente não vai ter uma única forma de entrevista, uma única forma de prova ou de teste de conhecimento, ou uma única forma de teste psicométricos. Aliás, existem empresas, existem instituições que o processo de seleção é bastante demorado, demora 1 mês, 2, 3 meses, às vezes até mais, ok? Por quê? Porque o candidato vai passando por fases, por etapas. E claro que além dessas todas que eu já comentei, podem existir outras, tá certo? É essas que eu estou repassando para vocês, pessoal. Eu estou utilizando aqui o conceito de Hidalberto Chiavenato, que é o homem da gestão de pessoas, né? O autor, o grande autor de gestão de pessoas. Mas é óbvio que cada organização pode ter a sua maneira, a sua forma de selecionar candidatos, de escolher o melhor candidato para aquela vaga, tá certo? Bom, com essa informação eu finalizo aqui essa aula na parte de gestão de pessoas e a gente, é claro, se vê na próxima, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Caraguatatuba, Agente Administrativo. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, um curso completo, com tudo que você realmente precisa para ser aprovado. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do curso online preparatório. Ó, acompanha aí comigo. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso online preparatório, você vai ter acesso imediato. Então você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Você vai ter acesso ilimitado, poder assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido para você durante 1 ano. Teoria e questões comentadas, você vai ter centenas de questões comentadas na nossa plataforma, material em PDF das aulas, nós transformamos os slides dos professores em PDF para te ajudar nisso. Olha só, e ainda por cima você vai ter um bônus que nós estamos preparando, que é um caderno de questões. São milhares de questões gabaritadas para você treinar. E olha só, gente, tudo isso por apenas promoção especial de lançamento. Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz, o que você paga com R$ 29,65, hein? Hoje em dia você não compra nenhum lanche, nenhuma pizza. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o seu curso online preparatório, que vai te ajudar e muito nessa aprovação. Então, faz o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente imediatamente. Agora, se você tiver alguma dúvida, na página do curso tem um chat online. Fica um consultor nosso à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas. É só você chamar lá, que o pessoal te atende imediatamente e vai, como eu falei para você, tirar todas as dúvidas necessárias para você iniciar a sua preparação aqui com a gente. Ou você pode também chamar no central de atendimento, né? O WhatsApp está aí o número 11 97465 6052. Beleza? Show de bola? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Te aguardo dentro da plataforma, hein? Já clica no link aí abaixo, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos aqui com a gente. Valeu, grande abraço e até a próxima!